2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Glória a Deus. A epígrafe do texto diz aqui o ministério da reconciliação. Vou ler só o verso 17, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Agradeço, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Em nome do Senhor, e que tudo aqui seja para a honra e glória do Teu nome. Fale conosco e haja nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, pode sentar. Aleluia. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Estou feliz em ver o Alex. Congregamos juntos. Outros irmãos. Agradeço a Deus aqui, a minha pastora, esposa do meu pastor, pastor Vanil. Congrego ali na vila. E aqui estamos pela misericórdia de Deus. O tema aqui escolhido fala sobre a reconciliação, o ministério da reconciliação, e esse versículo especificamente, portanto, se alguém está em Cristo Jesus, está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Eu gostaria de conversar um pouco com os irmãos sobre o que é estar em Cristo. O que nós entendemos como estar em Cristo? Porque a condicional do restante do versículo está nessa parte onde devemos estar em Cristo. Se alguém está em Cristo, então o início de tudo é estarmos em Cristo. O que nós entendemos com isso? Nesse texto fala sobre a reconciliação, porque quando Deus criou o homem, criou tudo, Ele criou perfeito. Aleluia. E o homem ele tinha comunhão com Deus. Eram criaturas que tinham comunhão com o Senhor. E em virtude do pecado, a criatura perdeu essa comunhão. Mas através de Jesus é que se opera o ministério da reconciliação. E o apóstolo Paulo aqui dizendo que nós temos que realizar esse ministério. Então é por isso que fala sobre aquele que está em Cristo, nova criatura é. Será novo porque vai voltar àquela comunhão que existia antes. Mas para que eu seja uma nova criatura, eu devo estar em Cristo. E estar em Cristo eu entendo que é eu viver em Cristo, é eu andar segundo a vontade do Senhor, é eu ter uma vida segundo a vontade de Deus. Aleluia. E como é que eu consigo viver segundo a vontade de Deus? Quando eu quero fazer alguma coisa, ou que eu faço alguma coisa, primeiro eu tenho que ter um interesse. Se eu quero comprar um copo, aí eu vejo esse copo, eu acho ele bonito e tenho interesse de comprá-lo. E aí eu vou me esforçar, eu vou ver o preço. Se eu não tenho dinheiro, eu vou atrás do dinheiro para comprar o copo. Então, para que eu quero ser uma nova criatura. Mas para que eu busque ser uma nova criatura, primeiro eu tenho que reconhecer que eu não sou. Como assim? Aquilo que não é novo é velho. E como nós já falamos e nós sabemos, nós nascemos em pecado.
O salmista Davi diz: em pecado me concebeu minha mãe, no Salmo 51. Então todos nós, quando nascemos, herdamos a natureza caída e a natureza pecaminosa. Então, quando nós reconhecemos e entendemos isso, aí deve surgir um pensamento: peraí, eu tenho uma natureza pecaminosa, eu estou vivendo uma velha natureza, mas a Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Aí eu penso: eu quero ser novo em Cristo, eu quero ser uma nova criatura. Aí de repente alguém nos faz o convite, nós aceitamos a Jesus, porque queremos ser uma nova criatura, certo? Muito bem. Quando nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos uma nova criatura imediatamente assim? Não. Peraí, quer dizer então que eu aceito a Jesus, mas eu não me torno imediatamente uma nova criatura? Eu passo a ser propriedade exclusiva de Deus, mas acontece que o ser uma nova criatura, ele vai demandar esforço da minha parte. Os irmãos estão percebendo que a palavra de Deus nos faz uma proposta diferente do natural, pastor? Qual é o natural? É o novo envelhecer. Mas a palavra de Deus está propondo o velho ficar novo. Glória a Deus. Nós, sem Jesus, somos velhas criaturas. Mas a Bíblia diz e propõe que este velho, ele tem como se tornar novo. Observemos que para o novo se tornar velho, o que nós precisamos fazer para envelhecer? Nada, basta viver. Só isso. Mas o que nós precisamos fazer para que o velho se torne novo? Como é que isso se dá? Precisamos de ajuda. Para o novo se tornar velho, é natural. É natural. O carro vai envelhecendo com o uso. Nós vamos envelhecendo. A vista vai ficando cansada, a mente já não é mais a mesma, a coordenação motora não é a mesma, porque isso é o natural, vai se envelhecendo. Mas eu quero entender como é que o contrário acontece, o velho se tornar novo. Como é que eu, Milton, sou pecador, falho, uma natureza ruim, fui criado com os costumes ruins, errados, e de repente eu vou me tornar uma nova criatura, e a Bíblia propõe que isso aconteça ao longo dos anos. Ou seja, a cada dia que passa, eu tenho que ser novo em Cristo. Aleluia! Os irmãos me permitam usar como exemplo o casamento? Eu vou usar a mim mesmo. Quando eu casei, eu tinha uma natureza. Por exemplo, eu tinha dificuldade em dizer à minha esposa que eu a amava. Eu não conseguia verbalizar aquilo que eu sentia como amor. Eu era muito calado. Tinha um problema, eu fechava a cara, não conversava com ela. Ela conversava comigo, eu não conversava, não respondia. Era o meu jeito. Quando nós éramos noivos, ela me achou estranho. Eu tinha problema, desde garoto fiz tratamento psicológico, tinha alguns problemas, e quando ela me conheceu, ela foi percebendo uma certa diferença de comportamento, uma certa estranheza, um homem estranho, esquisito. E teve um dia que nós éramos noivos, ela pensou assim: não, quer saber? Eu não vou entrar nesse barco, não. Pelo que eu estou vendo,
na minha visão natural, esse homem não tem futuro. A minha esposa pensou isso. Pelo que eu estou vendo, o comportamento desse homem, ele não tem futuro. Quer saber, eu vou acabar esse noivado. Aí ela foi e tirou a aliança. Só que ela estava indo para uma igreja com a sua consagração. Quando ela chegou na consagração, Deus falou para ela assim: minha serva, ai de ti se deixar meu servo, pesarei sobre você a minha mão. Por que será que Deus falou isso para ela? Aí ela imediatamente colocou a aliança de volta. E nós nos casamos. E ela passou muita luta comigo. A minha esposa já sofreu muito comigo. Ao ponto de um dia, pastor, meu filho aconselhou a minha esposa a ela me largar. O meu próprio filho. Por que será? Eu era um marido ruim. Eu não era um bom marido. Mas espera aí. Um casamento direcionado por Deus, e que Deus diz: não larga ele, senão eu peso minha mão sobre você. E de repente este ele, que sou eu, faz com que a minha esposa passasse luta. Ela passou luta, ela chorou, ela sofreu, ao ponto do meu próprio filho aconselhar a minha esposa: mãe, larga para o meu pai. Porque ele estava numa visão natural. Como muitas mulheres, muitos homens olham para o casamento, olham para o seu cônjuge, para o seu filho, e analisa de uma forma natural, segundo a sua velha natureza. E segundo a nossa velha natureza, nós não encontramos uma solução, porque nós somos limitados. Mesmo muitos que são crentes tem o nome de vivo, estão mortos, tem nome de crente, mas tem uma visão natural segundo a natureza velha, a velha criatura, e olha e pensa: não, esse homem não tem jeito, não. Eu vou largar esse homem. Não, essa minha mulher, eu acho que eu vou largar. Mas por que você vai fazer isso? Não, ela não arruma a casa, não cozinha direito, não faz isso, não faz aquilo, então eu vou largar. Essa é a visão da velha natureza. É por isso que hoje em dia, no nosso meio evangélico, o índice de divórcio aumentou assustadoramente. Por quê? Por causa da quantidade de crentes que ainda estão na velha natureza. Deus! Ainda estão olhando, diagnosticando, analisando e consultando as coisas segundo a sua velha natureza, segundo a sua visão distorcida, contaminada pela velha natureza. É por isso que hoje a igreja, nos moldes da 7ª carta à igreja de Laodiceia, a igreja, ela está distante do Senhor. Quando eu falo igreja distante, eu falo de igreja nós, muitos, estão se ausentando, distanciando do Senhor. Porque estão andando e vivendo na visão segundo a velha natureza. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, para que eu mude a minha visão, para que eu me comporte dentro do exemplo que eu estou usando, dentro do casamento, para que eu trate a minha esposa, o meu cônjuge, segundo os moldes, segundo Cristo, para que eu consiga enxergar a minha esposa, ela enxergou em mim alguma coisa. Eu lembro que ela comentava comigo e dizia que quando ela estava passando luta comigo, ela não olhava para mim como esposo,
ela olhava como uma pessoa necessitada de ajuda. E assim ela resolveu pagar um preço por mim. Ela resolveu pagar um preço. Ela olhou para mim na visão espiritual. Ela olhou para mim como uma nova criatura. Espera aí, esse homem esquisito, mas Deus tem alguma coisa na vida dele. Eu já ouvi algumas promessas de Deus na vida dele, então eu vou investir, eu vou pagar preço. Eu vou pagar um preço por ele. Eu vou negar a minha vontade, eu vou negar os meus pensamentos, eu vou sofrer às vezes humilhações, mas eu vou resistir, porque eu vejo alguma coisa na vida dele que Deus vai usá-lo, vai fazer, e nós seremos felizes em Cristo. Mas para isto é necessário que a nova criatura esteja viva em nós. Mas muitos e muitos estão ainda com a ótica da velha natureza. E aí resolve tomar atitude segundo esta natureza e perde a bênção. Não, está muito difícil. Não, pastor, eu vou largar esse homem, eu vou largar essa mulher. Está muito difícil. Não, eu vou sair do emprego. Eles estão me cobrando muito. Eu chego atrasado, só porque eu chego atrasado a semana toda, eles estão me cobrando demais. Eu vou largar o emprego. São atitudes e pensamentos de uma velha natureza. Mas, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Significa que são pessoas que estão distantes de Cristo. Distantes. Quando o nosso filho, eu já dei esse testemunho, mas eu vou usar nessa ministração esse testemunho. Quando meu filho nasceu, ele nasceu todo deformado. Todo deformado. Ele nasceu paraplégico, hidrocefalia, luxação congênita dos quadris, sopro no coração, a coluna aberta, criou uma bolsa pélvica, os pés colados na canela, prolapso retal, todo deformado. Quando nós olhamos o nosso filho pela primeira vez na incubadora, nós contamos a quantidade de dedos nas mãos e nos pés, todo deformado. Os médicos deram 1 semana de vida. Só que nós tínhamos 2 opções: olhar segundo a natureza caída, a velha natureza, ou agirmos e olharmos segundo a natureza, a nova natureza, ou seja, estar em Cristo ou não estar em Cristo, confiar no Senhor, ser crente diante de prova, de luta, dificuldade, ou largar de ser crente diante de luta, prova, dificuldade. E nós optamos em ser crentes. O médico chegava para minha esposa e falava: olha, o seu filho tem sopro no coração. A minha esposa olhava para o médico e falava assim: amém, Deus cura. Olha, o seu filho, ele tem luxações congênitas nos quadris. Amém, Deus cura. Olha, o seu filho tem hidrocefalia, vai ter que fazer uma cirurgia. Amém, Deus cura. Os médicos ficaram abismados e colocaram uma psicóloga para conversar conosco. Por quê? Porque a visão
de uma natureza caída, a visão de quem tem natureza caída, de velha criatura, não consegue entender como uma pessoa diante de problemas, ela não xinga, não reclama, não desespera, mas ela permanece confiando no Senhor. Ela não consegue entender. Os médicos, os estudiosos, pode ser o maior cientista, o maior conhecedor da natureza humana, de psicologia, de psicoterapia, se ele não tiver o Espírito Santo de Deus, a visão dele é da velha criatura, e ele não consegue entender quando a fé se manifesta. Quando agimos por fé, não consegue entender. E hoje, todas essas patologias que eu disse, que eu comentei, Deus curou de todas. A única é que ele é paraplégico, ele se locomove em cadeira de rodas. Mas o sopro no coração curou, a ilustração de congênito nas quadris, a hidrocefalia que não tem cura pela medicina, Deus curou. O sopro no coração, os pés tortos, Deus curou. Não tinha, e antes de operar, não tinha que operar. Minha esposa deu banho, colocou em cima da cama, me gritou. Quando eu cheguei lá, o pé começou a tremer e foi baixando e ficou normal. Então essas outras doenças Deus curou. Agora, por que o Espírito Santo de Deus teve liberdade em agir em nossas vidas? Por que ele fez isso? É porque eles são especiais? Não. É porque eles são melhores, mais crentes? Não. É porque nós resolvemos viver em Cristo. Aleluia! Resolvemos viver em Cristo. Esse é o segredo. Depois que resolvemos viver em Cristo, nos tornamos novas criaturas. E depois que nos tornamos nova criatura, a nossa visão muda. A nossa maneira de entender e interpretar as coisas muda. O meu filho caçula, quando ele tinha 9, 10 anos, ele tinha um trejeito de mulher. Ele andava como mulher, o corpinho dele parecia de menina. Ele usava a bermuda lá em cima. Ele tinha todo efeminado, ele era todo efeminado. E eu pensei, meu Deus, o que é isso? Aí eu me lembrei que quando a minha esposa estava grávida dele, eu passava a mão na barriga da minha esposa, beijava e falava, minha filhinha. Eu tinha um desejo de ser pai de uma menina. Então quando o meu caçula estava no ventre da minha esposa, eu acariciava a barriga dela e chamava meu filho de menina. Mas o que tem isso a ver, irmão? O que tem a ver é que as nossas palavras não caem por terra, elas vão para um determinado local e elas surtem um efeito, porque nós somos seres espirituais, somos conhecidos nas regiões celestiais. Por isso eu tenho que ter cuidado no que eu digo, porque o que eu falo é pesado e um dia eu vou prestar conta de tudo que eu digo. Então esta minha palavra foi para as regiões celestiais e Satanás pegou esta palavra e teve como brecha e agiu na vida do meu filho. O meu filho era gago e tinha a língua presa. Ele falava vero. Ele trocava sílaba, era o telo. Fazia fonoaudiologia. O médico falou, tem uma língua presa, tem um calo na língua. Ele vai ter que fazer fonoaudiologia muito tempo, porque ele troca sílaba. Ele era todo afeminado. Aí um dia na sala, na cozinha da casa, eu me lembrei, eu comentei com a minha esposa, eu falei, amor, eu me lembrei. Olha o resultado de quem procura ser nova criatura. Olha o resultado de quem procura viver em Cristo. Eu me lembrei, amor, quando você estava grávida, eu chamava o nosso filho de minha filha. Então eu liberei nas regiões celestiais uma autorização do maligno para agir na vida do meu filho.
Mas então o que fazer? Não, vamos orar, eu vou quebrar isso agora. Meu filho, senta aqui no colo do papai. Quando você estava no ventre da mamãe, eu te chamava minha filha, mas eu vou anular essa maldição que eu sem querer, porque eu não vigiei no meu falar, eu dei brecha para a sua vida, mas eu agora, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo este mal, eu anulo essa maldição nesta palavra. A partir deste exato momento, o meu filho parou de gaguejar, sumiu o calo ósseo e ele parou de trocar as sílabas. Ele passou a falar normalmente. E hoje ele é um homem casado, tem todos os trejeitos de um homem másculo, é o meu filho mais alto do que eu. Mas por que isso aconteceu? Porque resolvemos estar em Cristo. Foi por isso, não que sejamos melhores do que ninguém, porque Deus não tem ninguém, não faz acepção de pessoas, mas quando nós resolvemos estar em Cristo, nos tornamos nova criatura. A maneira de ver, a maneira de sentir e pensar muda. Glória a Deus. Esse processo, o processo de um velho se tornar novo, precisa de ajuda. Aleluia. O seu marido precisa da sua ajuda, a sua esposa precisa da sua ajuda, o empregado, o filho precisa da sua ajuda. Se a minha esposa não resolvesse pagar preço, eu não estaria aqui hoje. Eu só estou aqui pela graça e misericórdia do Senhor e porque a minha esposa resolveu pagar preço, resolveu ver e agir como nova criatura, resolveu permanecer em Cristo. Aleluia. E o que faremos? Qual será a nossa opção? O que vamos fazer? Vamos diagnosticar as coisas segundo a natureza velha. Vamos estar em Cristo. Papai, tu és fiel. Aleluia.